E agora a gente vai de entrevista. Olha, o Jornal da Rede Alesp recebe Fábio de Abreu Alves, que é presidente da Câmara Técnica de Estomatologia do CROSP, né? O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo. E nós vamos falar sobre o Novembro Azul e os cuidados com a saúde bucal. Bom dia, Fábio. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia a todos. Muito obrigado por essa oportunidade de falar aí de um assunto tão importante, onde nós, dentistas, temos aí uma importante função, né, na prevenção de efeitos colaterais do tratamento oncológico. Fábio, para a gente começar esse nosso bate-papo, manter a saúde bucal em dia é fundamental para a saúde geral de todas as pessoas. Mas no caso de pacientes oncológicos, a instrução é que a atenção deve ser redobrada. Por quê, doutor Fábio? Exatamente, né? Tem vários estudos mostrando que pacientes que têm uma boa saúde, que não têm infecções em gengiva, que não têm infecções apicais, né? Infecções de origem dentárias, né? Eles são menos suscetíveis a terem infecções generalizadas, chamada de sepsis. Então, quando um paciente está no tratamento oncológico, ele vai ter sua imunossupressão reduzida, né? Em alguns casos, né, ele fica até praticamente sem, né, a sua defesa imunológica. E tendo um foco de infecção em cavidade oral, ele é mais suscetível, né, que essas bactérias, né, ou outros micro-organismos da boca caiam na corrente sanguínea, né, e causando aí uma infecção generalizada, né? Então, nesse sentido, né, esses pacientes que têm uma saúde bucal inadequada são muito mais suscetíveis a ter essas infecções, né? Alguns estudos mostram, né, um índice até de 4 vezes maior de sepsis, né, quando comparado com pacientes que não que têm uma boa higiene oral. Doutor, eu queria até que o senhor explicasse, então, para quem está em casa, essa questão da sepsis, né? Essa preocupação, né? Porque é um quadro muito grave, né? Quando se chega, então, a um atendimento. E também no caso das pessoas em tratamento, seja com quimioterapia, radioterapia. Ela pode continuar um tratamento odontológico? Ela pode procurar um cirurgião? Uhum. O ideal é todo paciente que vai iniciar uma terapia oncológica, seja ela por quimioterapia, radioterapia, que ela passe, né, por uma avaliação odontológica prévia, né, onde todos os focos, possíveis focos de infecção da cavidade oral sejam removidos. Isso já é muito bem estabelecido e realizado para aqueles pacientes que têm câncer de cabeça e pescoço, que vão fazer radioterapia, né? Então, como norma, né, geral, esse paciente passa numa avaliação odontológica prévia, todos os focos infecciosos, né, eles são removidos, eles necessitam de um tratamento, né, adequado. Por exemplo, dentes irreparáveis, dentes que a gente já não consegue mais restaurar ou, de uma certa forma, eliminar o foco. Esse dente, às vezes, tem que ser extraído antes, né, do início da radioterapia. E também muito bem já definido nos pacientes que vão fazer transplante de medula óssea. A imunossupressão causada durante o transplante, ela é muito, muito forte, né? Os pacientes chegam a ficar assim, praticamente sem a sua defesa imunológica. E qualquer foco de infecção em cavidade oral pode complicar, né, todo o transplante. E esse paciente, às vezes, vira óbito, né, por uma infecção dentária, algum problema. Então, eles também têm que passar por uma avaliação prévia. Aqueles pacientes que já estão em tratamento oncológico, a gente precisa saber muito bem quando a gente deve intervir. Então, assim, uma boa conversa com o seu médico, né, entender, por exemplo, se o paciente tem uma infecção endodôntica, uma infecção de canal, qual o melhor momento para a gente fazer uma intervenção? Então, claro, nós temos que ter o hemograma, a gente vê como que está a imunossupressão desse paciente, e o mais importante, conversar com o médico, né, para saber também se o médico está de acordo com aquele tratamento que a gente está propondo, né? Então,
uma boa relação entre os profissionais aí é fundamental nesse momento. Doutor Fábio, veja se eu estou correto pelo que o senhor está falando aí, se eu estou entendendo certo. Pelo que o senhor está falando, a participação do cirurgião dentista, ela acaba sendo crucial no tratamento aí, desse paciente, exatamente para que se evite essas infecções. E se algo está errado ali, que seja necessário até uma cirurgia, que essa cirurgia seja feita, o que não pode é ter, de repente, bactérias ali, que depois essas bactérias acabem indo para a corrente sanguínea do paciente, é isso? É exatamente isso, né? O nosso trabalho de prevenção, né, no caso de uma sepsemia, que sepsemia é exatamente isso que você falou, né? As bactérias, né, caindo na corrente sanguínea e crescendo assim de uma forma bastante descontrolada. E lembrando que esse paciente, ele pode estar com a sua imunossupressão muito baixa ou quase zero. Então, ele não tem defesa contra essas bactérias que, né, podem cair aí na sua corrente sanguínea. E de forma preventiva, a gente remove esses focos, possíveis focos de infecção que possa ter na cavidade oral, né, principalmente relacionados a gengivite, né, doenças apicais, doenças de canal, e dentes, como eu falei para vocês, dentes irreparáveis que precisam ser removidos antes do início do tratamento. O mais complicado são aqueles pacientes que já estão em tratamento, né? Porque às vezes a gente fazer alguma intervenção num paciente oncológico que está durante o seu tratamento pode ser também inadequado. Então a gente tem que olhar a imunossupressão, isso é avaliado através de um hemograma e em conjunto com a equipe médica nós definimos qual é o melhor momento para fazer essa intervenção. Então, por exemplo, um paciente que tem um tratamento oncológico prolongado, né, que assim pode durar aí alguns anos, esse tratamento ele precisa às vezes ser interrompido, né, talvez aí uma semana ou 15 dias, para que a gente consiga fazer toda a liberação desse paciente e, consequentemente, toda a liberação do foco e, consequentemente, esse paciente passe melhor. Uhum. Doutor, em relação também à contaminação pelo novo coronavírus, as pessoas então que estão passando pelo tratamento oncológico, então que podem ter aí problemas na mucosa, na gengiva, acabam ficando até mais expostos a uma contaminação, eles precisam tomar mais cuidado até do que as outras pessoas ou não? São os mesmos cuidados? Eu não entendi muito bem essa pergunta. Você está falando de pacientes que têm câncer ou pacientes que estão com coronavírus? Os pacientes Vocês que têm, poderia... os pacientes que têm câncer, né? Estão em tratamento ali do câncer e que acabam tendo, então, esses problemas na gengiva, enfim, eles acabam ficando mais suscetíveis, eles ficam mais frágeis e podem se contaminar de uma forma mais rápida até do que as outras pessoas ou não? Se contaminação pelo coronavírus? Você está Isso, perguntando? isso. Os pacientes oncológicos, eles requerem muito mais cuidado, com Uhum, certeza, né, por ter a sua imunossupressão muito maior, eles precisam aí ter bastante cuidados, né, para que se eles tiverem uma contaminação pelo coronavírus, eles são mais suscetíveis à morte, né? Com uhum, certeza, tem vários trabalhos também mostrando, né, a incidência de morte, né, em pacientes oncológicos que pegaram coronavírus. Relativamente maior do que pacientes, né, que não têm câncer. Agora, a segunda pergunta, que seria assim, se por ter a condição oral pior, ele é mais suscetível a pegar ou ter coronavírus, isso eu desconheço. Eu imagino que essa informação a gente não saberia responder, ou talvez não teria uma relação se uma pessoa que tem uma higiene oral pior, ela é mais suscetível a adquirir o coronavírus. uhum, Essa informação, ela não é confirmada. uhum. Doutor Fábio, além das doenças que podem surgir
ali na boca de um paciente que tem câncer, doenças essas causadas às vezes pela uma higiene dos dentes mal feita, da boca mal feita. Existem doenças oportunistas que, pelo paciente ter câncer, ela consegue se aproveitar e se manifestar na boca desse paciente? Sim, isso é, eu diria para você que é até bastante comum, né? A gente vê, assim, com frequências, pacientes em tratamento oncológico que têm uma imunossupressão maior, eles terem maior índice de cândida, então uma candidíase oral é bastante frequente, e uma outra infecção oral bastante frequente nesses pacientes é herpes, né? Herpes simples. Só que é uma herpes de uma forma muito mais agressiva, né? A gente está assim, acostumado a ver herpes perilabial, né, nos pacientes oncológicos, né, que estão em tratamento oncológico. Essa herpes é dentro da boca. Em geral, ela comete mais gengiva e palato, às vezes a língua e lábio também, e são muito mais agressivas, ou seja, tem muito mais feridas, né, muito mais úlceras, elas são mais duradouras, então aquela herpes perilabial que a gente está, né, que é comum na população, que dura em torno de 7 a 10 dias, né, no paciente oncológico ela pode durar, né, cerca de um mês, né. Então nós fazemos o diagnóstico dessas lesões, né, oportunista, como você comentou, e nós também propomos o tratamento dessas infecções oportunistas. Se necessário, a gente também entra em contato com o grupo de infectologia, né, para ajudar aí nesse tratamento dessas infecções oportunistas que possam aparecer na cavidade oral. E neste caso, Então, doutor, que o senhor citou, por exemplo, no caso da herpes, esse paciente pode contaminar uma pessoa que vive ali com ele, de repente por meio de talheres, por meio de copos, ou não existe a possibilidade desse contágio? existe sim. O paciente que tem herpes, né, o vírus está ali presente naquelas lesões que ele está causando, né, naquelas úlceras perilesionais também, principalmente se ainda está naquela fase de bolhas, né, de vesículas, ela é altamente contagiosa. Então, nesse momento, às vezes, beijar o paciente, ou o paciente beijar um filho, a esposa, né, um amigo, eu acho que nesse momento é muito importante que seja evitado, né? A contaminação através do talher, ela é menos, eu diria que menos provável, né? Porque, em geral, assim, vai usar o talher e esse talher vai ser depois lavado, desinfeccionado, né? Mas o contato direto, né, através aí do beijo, né, de falar muito próximo, né, isso acontece e a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Então, nessa época que a gente está usando máscaras, né, isso aí pode até ser minimizado, né, durante essa pandemia, mas certamente que o contato direto no paciente que tem herpes pode ter o contágio, sim. Doutor, eu queria que o senhor falasse para a gente um pouquinho também dos cuidados, né, gerais que nós precisamos ter, então, com a nossa saúde bucal e se as pessoas que têm, né, o câncer nessa região precisam ter outro tipo de cuidado ou seguem os mesmos que o senhor vai falar com a gente agora. Uhum. Os cuidados são os mesmos, né? A gente tem aí que, né, ter o cuidado de escovar os dentes pelo menos 3 a 4 vezes ao dia, né? Se possível, após as refeições. Então, toda vez que a gente come alguma coisa, a gente deve fazer essa higiene oral. O uso de fio dental ele é fundamental também. Então, nós temos que, além de escovar, usar o fio dental. Visitas regulares ao cirurgião dentista. Então, pelo menos 2 vezes ao ano, a gente deve procurar um cirurgião dentista para que ele faça a inspeção da nossa boca e comentar assim que o dentista também ele tem que olhar além dos dentes a mucosa da boca, né? Nós somos os profissionais que cuidam não só dos dentes, mas nós cuidamos também de toda a mucosa bucal. Então, qualquer alteração que possa apresentar na boca, o cirurgião dentista é o profissional que vai fazer o diagnóstico, né? E vai cuidar aí da saúde bucal.
Existem alguns pacientes que têm uma imunossupressão, uma plaquetopenia. Plaquetopenia, as plaquetas são fragmentos que tem no nosso sangue e são fundamentais para a coagulação. Então, por exemplo, se a gente tem um corte, né, essas plaquetas têm uma função fundamental que pare aquele sangramento. Então, pacientes que têm uma baixa de plaquetas, a gente chama de plaquetopenia, e essas plaquetas, né, estejam no nível muito baixo, eles devem ter mais cuidado durante a higienização. Então, escovar os dentes com escovas ainda mais macias, né? E às vezes o fio dental, às vezes é desencorajado nesse momento. Mas quem tem uma plaquetopenia, muito, muito importante, né? Nos demais pacientes, higiene, né, convencional, qualquer alimentação a gente tem que fazer essa higiene bucal e o uso do fio dental. E procurar o dentista pelo menos a cada 6 meses, né? Isso é fundamental para a nossa saúde bucal. Perfeito. Fábio de Abreu Alves, presidente da Câmara Técnica de Estomatologia do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo. Muito obrigado, doutor Fábio, pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço essa oportunidade, essa conversa. Espero que tenha esclarecido alguns pontos importantes, né, nessa parte aí do paciente oncológico, o que ele pode apresentar, né, de maior risco aí para a sua saúde. Muito obrigado, um bom dia a todos. Bom dia, bom trabalho. Bom dia.